como é que o vamos se insere em termos partidários em relação àquilo que existe? O que é que o fez surgir? Foi precisamente o Jorge Bateira que desde há muitos anos tem feito o seu ativismo social e político nas redes sociais, nos blogs, nomeadamente os snacks de economia, que muita gente seguia. E tudo isso também foi levando a que houvesse um conjunto de pessoas que se fossem agregando um pouco à volta das ideias que o Jorge debatia e explorava, mas também pessoas que traziam ideias novas. Chegámos à conclusão que os partidos no espectro da esquerda em Portugal não estavam a conseguir, de facto, uma mobilização que era necessária para uma mudança que achamos que é mais do que premente no panorama político português. Nota que os resultados das eleições foram reforçando essa ideia de que Exatamente. havia uma desconexão entre o espectro partidário à esquerda e o eleitorado. O que se observa na sociedade portuguesa é que, de facto, temos uma grande maioria da população que sente que os mais desfavorecidos, e mesmo uma chamada classe média, não é atendida nas suas reivindicações e nas suas aspirações sociais e na sua vida, e essa mesma grande massa de pessoas percebe logo à partida que os únicos agentes que podem operar mudanças mais significativas nas suas vidas são os agentes que vêm no espectro da esquerda, digamos assim, mais preocupados com as questões sociais, as questões da igualdade e da desigualdade. Portanto, as pessoas percebem que é esse o campo que devem seguir e que devem apoiar. Porém, não se consegue materializar esse apoio no apoio dado diretamente a um partido ou a vários partidos. E isso notou-se com uma certa desilusão no povo à esquerda em Portugal, que os partidos, principalmente aqueles partidos à esquerda do Partido Socialista, têm descido drasticamente a sua votação e creio que é nesse contexto que várias pessoas também começaram a pensar e a saber o que é que se pode fazer em relação a isso. E a partir dessas conversas que ainda vamos tendo, surge o Vamos tentar dar resposta a essas ânsias da população. Um certo cansaço que a gente identifica na população, um certo desânimo, o facto de, ensaiando o voto no PSD, AD, julgando que com aquele discurso de reformas estruturais, que vamos melhorar a vida das pessoas e o país vai crescer, etc. Afinal, pelo contrário, a desigualdade cresce cada vez mais. E os serviços públicos não têm investimento suficiente para as necessidades das pessoas. Votando no PS como punição da direita, veem que afinal a vida também não melhora nada de significativo. Uns pequenos retoques no campo das políticas sociais, mas do ponto de vista da substância, da expectativa de vida dos jovens, só veem que não há empregos à altura dentro do país, por muito que estudem, são obrigados a emigrar. Ao mesmo tempo que vai entrando muita imigração que é mão de obra para os trabalhos menos qualificados e é, o que a gente sabe, uma economia baseada em salários baixos que assim é mantida. Então as perspectivas são de desilusão. Quando há uma desilusão, as pessoas começam a pensar, e não há uma alternativa melhor do que isto? O desânimo reside nisto, em não se ver uma alternativa, porque não são os atuais partidos à esquerda do PS, já se viu que não motivaram, não mobilizaram para uma alternativa que fosse convincente. Então, acho que só resta experimentar uma nova proposta. Vemos todos os dias ou várias vezes regularmente na televisão os números, digamos, oficiais dos governos e das estatísticas dizendo que Portugal está melhor nos seus números macroeconómicos, tudo bem. Às vezes há uma redução no déficit, às vezes até aparece um superávit, há excedentes com falta de tanta carência de serviços, nomeadamente públicos, que existem em Portugal. Vamos confrontando esses números com a realidade concreta das pessoas e perguntando diretamente. Eu estou a falar precisamente das classes médias, das classes trabalhadoras principalmente,
O que nos dizem é que a sua vida não está melhor. O emprego está cada vez pior, com mais obrigações e com salários estagnados. Muita precarização. Muita precarização. Ainda ontem ou anteontem soubemos que o número de contratos precários, de falsos recibos verdes, tem aumentado drasticamente nos últimos 3 ou 4 anos. As perspectivas de evolução nas carreiras, tanto na função pública como nos setores privados, também estão quebradas. Repara que hoje os enfermeiros aparecem na televisão a queixar-se que não lhes fazem as avaliações para a progressão na carreira, porque assim não gastam dinheiro com eles. Exatamente. E isso é conter a despesa pública à custa da frustração dos trabalhadores. Qual é a perspectiva de um trabalhador que fica estagnado na sua carreira, não é avaliado deliberadamente para não progredir? Isto é uma péssima imagem do que podemos pensar dos decisores políticos. Com esta lenga-lenga já muito antiga de cortar as gorduras no Estado, na verdade o que acontece é uma ilusão, porque uma grande parte dos serviços que eram e são fornecidos pelo Estado, por trabalhadores na função pública e por outros com funções equiparadas, começam, não só neste governo, mas já começaram em governos anteriores, nomeadamente do Partido Socialista, a ser substituídos por serviços do setor privado, subcontratando várias subcontratações de subcontratações, chegando, por exemplo, a substituir quase setores inteiros do Estado por empresas privadas, como se viu, por exemplo, agora no escândalo da educação, por exemplo, em que o Ministério da Educação desmantelou quase metade dos institutos e organismos que existiam, substituindo muitos dos serviços que eram providos ao Estado por esses institutos, por instituições privadas. Mas nota, esse é o caso, por exemplo, típico dos ataques aos incêndios com helicópteros. Subcontratação a gente que não tinha qualquer experiência empresarial na área, que por seu turno depois vão arranjar os helicópteros, que vão arranjar os pilotos, ou seja, negócios entre amigos para fornecer o Estado numa função que o Estado deveria ter permanentemente e ser capaz de ele próprio prestar com eficácia à população, que é a proteção civil nos incêndios. O Estado nos vossos textos, por exemplo, nas linhas programáticas, um ator fundamental de mudanças públicas, das políticas públicas em Portugal. Contudo, o mesmo Estado é aquele que tem, como também acabam de dizer, colaborado tanto no estabelecimento da precarização, ou seja, os falsos recibos verdes não surgem por acaso, é o próprio Estado que alimenta isso. Portanto, como é que se pode fazer com que o Estado passe a ser uma coisa diferente daquilo que ele tem sido? Isso implica uma mudança tanto organizacional como ideológica do próprio Estado. Sobretudo ideológico. O que nós defendemos no Vamos é um Estado eficaz, que faça bem o que tem de fazer e eficiente, que faça com uma gestão efetiva, eficiente dos recursos. E que não seja capturado por interesses minoritários, privados, que prejudicam o todo. O que implica que também deve ser promovida uma gestão de carreiras por mérito dentro da administração pública para combatermos o amiguismo partidário ou o amiguismo de interesses diversos que infiltram os decisores da administração pública e, a partir daí, a legislação deixa ficar lacunas que podem servir de aproveitamento para negócios. Enfim, o Estado que nós desejamos tem que ser um Estado que põe a economia ao serviço do bem comum. Evidentemente não é a forma como este Estado trabalha, mas nós vamos ter que implementar medidas de transformação da administração pública para que ela sirva realmente à população. Portanto, uma tarefa difícil. Como é que o Vamos conseguirá fazer isso? Tem que ter maioria. Mais óbvia. Tem que ter maiorias, tem que ter apoio da população, tem que ter votos para o fazer, tem que ser mandatado. Mudar a legislação e o conjunto de atores que operam no Estado e junto do Estado. Só assim é que o podemos fazer. Senão ficaremos apenas pelo protesto e não é isso que nós queremos. Nós queremos realmente ter poder, chegar ao poder. Nós queremos substituir, em certa medida, aqueles partidos à esquerda que hoje em dia existem, mas que não têm sido eficazes na passagem
da sua mensagem e também quando estão juntos ao poder, falo agora mais particularmente do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português, parece que se esquecem deliberadamente ou não de muitas das propostas que traziam à partida. Percebemos também que na relação de forças nem tudo é possível, mas há coisas que são absolutamente essenciais dentro dessas políticas pelas quais esses partidos não lutaram, ou pelo menos é essa a percepção pública que se tem desse período. Como consequência tiveram uma grande falta de apoio logo a seguir àquele período chamado da geringonça. Eu só queria dizer-te que, apesar de ouvirmos do lado da extrema-direita uma grande retórica contra a corrupção, na realidade eles estão a ser financiados por gente do mais obscuro interesse e ligado à corrupção. Nós podemos ir buscar a bandeira da luta contra a corrupção de uma forma efetiva. Aliás, relembro que um pacote legislativo que foi proposto pelo engenheiro Cravinho dentro do Partido Socialista e que não teve grande apoio dentro do partido, ir repescar as ideias dele, ir repescar tudo o que é possível fazer para que a administração pública seja eficaz, eficiente e imune o mais possível a esses interesses de corrupção. Quando falamos do termo corrupção, não é apenas aquilo que está fora da legalidade ou fora de algumas normas. O que não é ético. Exatamente, o que não é ético, porque, por exemplo... Pode ser legal e não ser ético. Para não falar do Primeiro-Ministro, que é Primeiro-Ministro com um lastro acerca de uma empresa familiar que não foi levada a investigação até ao fundo e que é, no mínimo, uma situação ética sobre a qual se pôs uma pedra. Mas aqui também podemos falar numa outra coisa, já a seguir, que é sobre o papel da Presidência da República, que tem estado muito apagado nos últimos tempos face a todos estes escândalos. As vossas propostas, do ponto de vista da habitação, do emprego e de algum modo também da saúde, são, parece-me, talvez algumas daquelas que dão mais ênfase dentro daquilo que aparece nas vossas linhas programáticas. Quais é que seria de que forma é que vocês veem o lado mais ambicioso destas propostas e também aquelas em que encontrariam mais dificuldade em que elas serem aplicadas? Talvez possa falar do emprego, porque para mim acho que é uma novidade no espaço político português pensar-se que ninguém está condenado ao desemprego, que é possível sempre encontrar um emprego. Se não for no setor privado, o Estado tem a obrigação de garantir, em último recurso, um emprego. Isso significa que há muitas necessidades que estão por satisfazer no país, que há todo um leque de carências que estão à vista, que não são supridas pelo setor privado, que o Estado também não tem abordado de forma eficaz, e há gente que, tendo estado desempregado, em situação até de alguma depressão psicológica, porque não encontra um emprego com o mínimo de dignidade para as expectativas que tinham formulado, pode decidir ir a um centro de emprego que seria, na prática, uma rede de centros de emprego formando um Serviço Nacional de Emprego. Esse Serviço Nacional de Emprego encontraria uma atividade permanente ajustada ao perfil da pessoa, formularia um plano de formação no próprio ato de trabalhar, trabalharia e faria formação no ato de trabalhar, e essa formação qualificaria a pessoa para um dia, se ele quiser deixar este emprego, entrar no mercado privado de trabalho, poder fazê-lo em melhores condições do que quando saiu. E isso receberia um salário digno, que seria certamente pelo menos o salário mínimo nacional a fixar pelo Estado para este tipo de empregos, acrescido de subsídio de transporte, de subsídio de alimentação, de os descontos legais para a segurança social, de tal modo que este nível de salários acabaria por se impor ao próprio setor privado. Isto poderia implicar a existência de
uma política industrial do Estado, ou seja, não apenas como provedor de serviços, mas também da atividade económica produtiva, ou não? A gente tem já no nosso programa um fórum para a reindustrialização que permite mobilizar empresários, sindicatos e quadros da administração pública para a formulação de uma política industrial. E se houver engenheiros que, entretanto, tenham perdido o seu emprego, arquitetos, juristas, podem entrar neste processo, porque nós vamos precisar de pessoal qualificado para uma nova estratégia de desenvolvimento do país. Uma estratégia que não vai ser ditada de cima para baixo. O Estado não é o Estado que vai escolher quais são os setores de atividade onde vai investir mais. Terá de ser um processo deliberativo a partir da reunião de um fórum dessas entidades privadas e públicas e sindicatos que se juntariam, discutiriam com informação qualificada de cientistas nos diversos setores para propor uma estratégia seletiva em que o Estado avançará com alguns apoios, mas também avaliará se esses apoios foram usados no sentido que se previa e retirados caso essas empresas não correspondam. Sobre a habitação, é evidente, parece-me evidente para toda a gente que chegamos a um ponto absolutamente incomportável, insustentável em relação ao preço dos arrendamentos e ao preço da aquisição de casas em Portugal. Ainda esta semana soubemos que o preço médio das casas aumentou novamente, os arrendamentos também. As soluções que têm sido propostas por este último governo têm sido no sentido de liberalizar cada vez mais o mercado e dando até incentivos fiscais às empresas construtoras, por exemplo, baixando o IVA para a construção. Não tem havido nenhum tipo de regulação quanto ao topo de preços que se podem cobrar, tanto pelo arrendamento como pela venda das casas. O Banco de Portugal recentemente operou algumas mudanças, nomeadamente em relação à taxa de esforço das famílias para a compra de casa, baixando de 50% para 45%, quando eu creio que uma grande parte dos países europeus essa taxa de esforço não pode ultrapassar os 33%. Que era uma medida que se devia tomar imediatamente. Os governos não parecem interessados, porque isto também já começou no governo do Partido Socialista, não parecem interessados em ter nenhum tipo de regulação. No fundo, o que eles acham é que os mercados vão regular por si. Exatamente. A intervenção de conter e limitar rendas ou taxas de esforço, tudo isso parece que é uma coisa que o mercado por si, a funcionar livremente, vai acabar por regular, o que é uma perfeita atitude idiota, porque não há na história do capitalismo nenhum mercado que não precise ser regulado. Ainda por cima, acompanhado dessa falsa lenga-lenga de que há falta de habitação em Portugal. Não há falta de habitação em Portugal. Há cerca de mais de 700 mil fogos devolutos em Portugal. Pelo menos metade deles poderiam ter capacidade para a habitação. O que vemos hoje em dia em cidades como Lisboa, Porto, mesmo noutras de menor dimensão, uma construção desenfreada, muitas vezes desrespeitando também espaços verdes e espaços de lazer sociais que estão a ser tomados pelas obras e as construções de vários empreiteiros, ou seja, uma espécie de desenfriamento de construção que existe agora, mas a maior parte dessa construção não é destinada às famílias da classe média ou de classes mais baixas. Portugal continua ainda a ser um dos países da União Europeia e da Europa em geral com uma quantidade menor de habitação pública disponível à população. Tem havido alguns projetos, mesmo até autárquicos, para a construção de novos fogos, e vamos ver, mas o que interessa é que o impacto de uma maior oferta de habitação em Portugal não tem servido para baixar o preço dos arrendamentos nem da aquisição de casas novas. Em primeiro lugar, temos de aproveitar a capacidade já instalada que temos, nomeadamente esses 700 e tal mil fogos devolutos, e arranjar um plano para eles poderem ser ocupados. Uma casa não serve para absolutamente mais nada a não ser para a habitação das pessoas. Se não serve para uma pessoa morar, ou uma família morar numa casa, então uma casa não serve para nada. Em segundo lugar,
não nos parece que esta política de deixar que grandes fundos imobiliários comprem enormes quantidades de casa para as deixar vazias, dentro da especulação, porque sabem que daqui a uns meses elas vão valer ainda mais do que valem hoje, não nos parece que isso possa ser permitido. E muito menos estar a beneficiar fiscalmente muitos desses fundos imobiliários. E, finalmente, o Estado, mais uma vez, numa das suas funções, tem que criar um verdadeiro Serviço Nacional de Habitação. A habitação é um direito que não só está consagrado na nossa Constituição, mas está consagrado em todas as declarações de direitos e dignidade da humanidade. Em Portugal, nós infelizmente não temos conseguido prover esse direito ou facilitar a aquisição desse direito através do Estado. O Estado, como disse o Jorge, apenas confia na autorregulação no mercado, que já se viu... É ideologia. Já se viu ad nauseam que não funciona, o preço das casas continua a aumentar, não há nenhuma medida que estes governos ultimamente tenham imposto que tenham feito baixar os preços das casas e dos arrendamentos, e isso tem de ser feito. E quem é que o pode fazer? O Estado, obviamente. O Estado que não tenha como ideologia o livre mercado em todas as suas dimensões, inclusive um livre mercado que possa prejudicar as vidas concretas das pessoas e que mesmo assim, em nome de uma ideologia que não funciona como se vê na realidade. É a livre circulação de capitais especulativos que anda de um lado para o outro nos vários países a fazer subir o preço das casas. Entre aquilo que nós consideramos ser as políticas do governo, do PS, PSD, que, por exemplo, nos vossos documentos vocês dizem políticas de teor neoliberal que se vêm construindo ao longo de últimas décadas e políticas anti-neoliberais, no mínimo, o que é que, para além do apoio parlamentar e do voto, o que é necessário para que elas sejam possíveis? Eu posso dizer o seguinte: fazer uma gestão orçamental, uma política orçamental que não se submeta a um número considerado inultrapassável de peso da dívida no produto interno bruto, não considerar isso um dogma já é uma política que viola os princípios do neoliberalismo. Não existe em lado nenhum manual, nenhum documento de investigação, nenhum país que tenha conduzido à ideia de que se a dívida ultrapassar 100% do PIB, já estamos a caminho do desastre. Isso não existe. Há países que têm muito para além disso e não estão em vias de falência ou bancarrota, como se costuma dizer. Na realidade, a maior parte dos países tem um banco central próprio que financia o tesouro do próprio país. E, portanto, isso é algo que funciona assim. Olhem para o Japão, vejam o peso da dívida no produto e vejam que não há qualquer ameaça de bancarrota. Em 2009, 2010, 2011, não houve propriamente contestação do sistema bancário a essas transferências dos fundos públicos para o Estado. É evidente que até acho que houve um título do Financial Times que, a propósito, creio que no âmbito da pandemia, o Estado ia ser financiado diretamente pelo Banco de Inglaterra. E isso está escrito. Não foi mais do que explicitar o que na realidade se faz. Normalmente, quando a colocação de dívida pública tem alguns problemas, algumas reservas por parte dos mercados, o Banco Central entra diretamente. Quando não faz uma outra coisa, que é comprar dívida pública a um conjunto de bancos, o Banco Central compra dívida pública a um conjunto de bancos, eles, com o dinheiro, vão ao leilão do Tesouro e compram a dívida pública do Estado. Fazem uma triangulação. Isso dá a aparência de que o Estado se financia nos mercados. Na realidade, é o Banco Central a financiar. Os Estados Unidos fazem isso. Parece até que nos esquecemos que toda a vida os Estados, os reinos, seja o que for, viveram com moeda própria, a qual podiam controlar conforme as necessidades das suas economias. Quer isto dizer que nós queremos sair do euro amanhã ou tudo mais? Não. Sabemos que a realidade, neste momento, não nos permite fazer isso. Agora, nós queremos pugnar
por uma autonomia financeira e orçamental e política de Portugal. Podemos conduzir políticas muito mais expansionistas do que aquelas que o próprio Partido Socialista tem feito. E, na realidade, o Partido Socialista, e com Mário Centeno, gaba-se de ter acabado com déficit. Isso é o maior contrassenso do ponto de vista da teoria económica, é procurar ter excedentes ou saldo nulo, porque as necessidades do país precisam de muito mais dinheiro e, se gastar o dinheiro de uma forma inteligente nos setores de atividade, investimento e classes sociais que gastam em Portugal, isso gera tributação que acaba por não descarrilar no plano da dívida pública. Gera produto que cresce e, ao crescer o produto, o denominador da fração dívida sobre produto acaba por não subir muito, porque o denominador às vezes até sobe mais do que o numerador. Mas essa submissão às regras financeiras e orçamentais dentro da atual União Europeia fazem com que uma grande parte, uma maioria da população portuguesa tenha de passar por dificuldades. Imensas. Falo, por exemplo, nos contratos de trabalho, muitas vezes precários, que existem em Portugal, mesmo em serviços que são prestados ao Estado. Na senda desse controlo orçamental, sente-se obrigado a não ter despesas permanentes com o pessoal, quando nós sabemos que esses serviços têm uma necessidade permanente. Acontece que o próprio Estado contrata milhares e milhares de trabalhadores a recibos verdes, que na verdade são falsos recibos verdes também. Houve uma ou duas tentativas ao longo de décadas de integração de alguns desses trabalhadores numa carreira normal, mas sempre pelo patamar mínimo. E hoje em dia vê-se ainda um recrudescimento desse tipo de serviços. Por exemplo, em vários serviços de educação, nas escolas, temos uma grande parte da força de trabalho que é contratada apenas temporariamente para serviços que são permanentes, que são de necessidade permanente. Em várias áreas do Estado, em que na verdade há uma grande necessidade de contratação de pessoal, mas o Estado, os governos, na verdade, decidem não o fazer precisamente para não terem as tais despesas permanentes com o pessoal. Para não mostrar isso. Para não mostrar isso à União Europeia, para dizer que são bons alunos e que conseguem controlar o tal déficit que na verdade não serve a ninguém, com um objetivo de controlo, eu diria até já quase imperial. A Alemanha introduziu estas ideias obrigatoriamente no tratado. O Tratado de Lisboa, que já vem do Tratado de Maastricht, é um tratado que tem a marca do ordoliberalismo alemão. E isso é imprescindível. Não abdicam disso. Na prática, o que fazem é os Estados ficam amarrados aos humores dos mercados financeiros. E mais, nós temos um problema para enfrentar, que é o próprio Banco Central e a própria Presidente da Comissão Europeia ou um comissário, ao fazerem certas afirmações em conferências de imprensa acerca de determinado país, têm a possibilidade de lançar pânico sobre a dívida pública desse país. Essa é uma forma de controle político sobre os países para manter a governação desses países dentro do chamado neoliberalismo versão alemã. A que propósito é que um povo que nunca fez mais nada a não ser trabalhar para ter uma vida digna e para desenvolver um país vai ter que arcar com as consequências negativas de todas essas decisões de uma elite financeira e política que tomou a certa altura e que não teve em conta as necessidades da população. O poder não está em quem escolhe, em quem decide os nossos governantes, mas de facto numa elite que, completamente desligada de uma realidade nacional, toma decisões que mais tarde ou mais cedo vão prejudicar precisamente o povo trabalhador e o povo que os elege em última análise. Nós temos de ser mais transparentes nas propostas que fazemos ao povo português, temos que ser verdadeiros com o povo português. Também não se pode esconder que algumas hipotéticas facilidades que se prometem hoje em dia e para médio prazo podem mais tarde trazer consequências gravíssimas e muito negativas, como por exemplo todas as decisões que foram tomadas no domínio da habitação, no domínio da saúde e muitos outros setores do Estado. Agora centros de saúde privados. Exatamente, centros de saúde privados, já houve hospitais privados construídos pelo público, geridos pelo público, com pessoal público, com médicos e enfermeiros e pessoal auxiliar
que foram formados em universidades e escolas públicas à custa do erário público também, e dos quais apenas só beneficiam agora agentes privados que naturalmente fazem o seu serviço, mas querem sempre e sempre, em última análise, obter lucro dos serviços. O lucro, os cartões de crédito, os carros, todo aquele estatuto, condição de vida de administradores à custa do dinheiro público. Na crise da habitação, como vocês de algum modo disseram, podemos dizer que de algum modo a subida dos preços da habitação acompanham, no caso de Portugal, também a recuperação da economia à base pelo turismo, impulsionada após 2016-2017. Ora bem, a pergunta a fazer é um modelo, basicamente, de desenvolvimento que está em causa. E esse modelo de desenvolvimento que, por um lado, procura receitas vindas de consumidores externos, em formas de turismo, mas que, por outro lado, expõe exatamente problemas que comprimem os salários, obviamente. Portanto, é todo um problema de desenvolvimento que está em causa. Que alternativas que seriam pensáveis? Em Portugal nunca houve verdadeiramente um plano de desenvolvimento a médio e a longo prazo. O que acontece vai-se aproveitando o que está a dar na altura, sem haver um pensamento estruturado sobre o que é que nós queremos para o nosso país a nível global e mais longo no tempo. Nesta altura, o turismo tem sido uma grande fonte de rendimentos para o país, mas sabemos que traz atrelado também uma quantidade de consequências negativas e, ao mesmo tempo, é uma coisa muito frágil, porque esperemos que não, mas imaginemos que acontece qualquer coisa, uma catástrofe mais grave em Portugal, sabemos como é que funciona o mercado do turismo, os turistas começam a ir para o outro lado e ficamos nós sem cerca de 10 a 12% do valor criado na nossa economia, que seria absolutamente catastrófico para um país da dimensão de Portugal. Além disso, mais uma vez, uma falta de regulação faz com que uma grande parte dos benefícios e dos lucros do turismo que estão a ir apenas para uma pequena parte da população, nomeadamente dos donos dos hotéis, dos restaurantes e todas as infraestruturas. Que põem os seus lucros fora do país. Exatamente, e depois pegam nesses lucros, põem-nos muitas vezes fora do país, ou seja, o país como um todo, e nem mesmo os trabalhadores na área do turismo são beneficiários. Salários esmagados. São beneficiários dessa atividade económica, como se tem visto em todo lado. Mas, aliás, uma substituição numa grande parte dos trabalhadores nos nossos cafés e restaurantes que hoje em dia observamos, muitos dos trabalhadores portugueses foram substituídos por trabalhadores imigrantes, na verdade são um sintoma disso mesmo. Os portugueses já não aceitam, não admitem trabalhar por salários tão baixos, e horários, condições e horários de trabalho tão miseráveis, como infelizmente têm de aceitar essas pessoas que vêm de fora procurando uma vida melhor, até poderem escapar daquele ciclo para outra atividade mais bem remunerada e com melhores condições. Ou seja, não há um planeamento a médio nem a longo prazo. E para isso, precisamente, é que temos a nossa ideia de um fórum para a reindustrialização, e quando falamos em reindustrialização não estamos a falar apenas da indústria pura e dura, estamos a falar de setores económicos e setores de atividade que podem ser explorados e desenvolvidos com a ajuda do Estado e com a ajuda dos diversos setores, seja do privado, como do público, como do social. Queria só recordar que houve um governo do Partido Socialista que tinha uma secretária de Estado do Planeamento, a professora Manuela Silva, que elaborou um plano de médio prazo com vários volumes publicados e que depois foi tudo enfiado na prateleira e absolutamente descartado. Lembro mais tarde, num governo do PSD, o engenheiro Mira Amaral contratou com Michael Porter para vir a Portugal discutir e lançar um fórum para a competitividade, os clusters industriais, tudo com a discussão com os empresários dos vários setores, para que aquilo que a gente sabe fazer pudesse ter um salto qualitativo para
ser mais competitivo no mercado mundial e, eventualmente, novos setores seriam desenvolvidos, no mar, por exemplo, atividades até da agricultura que poderiam, entretanto, evoluir para coisas mais sofisticadas. Isso acabou. Não convinha, porque discriminava, porque dizia estes vão ser apoiados, aqueles não. E isso contrariava também a política da União Europeia, que queria uma política de concorrência em que tudo era tratado por igual. Ora, acontece que não há país no mundo que se tenha desenvolvido com uma distribuição de subsídios a todos por igual. Isso não existe. Nunca existiu. Isso criou uma cultura da subsídio-dependência que faz com que, neste momento, quando for governo, vai ter que romper com essa cultura, porque vai ter que ter seletividade, estratégia de desenvolvimento. E, portanto, um fórum para a reindustrialização mobilizará gente da academia, gente do setor industrial com ideias mais avançadas, e sindicatos e trabalhadores, comissões de trabalhadores nas empresas é uma das nossas propostas, e tudo isso para lançar uma estratégia de desenvolvimento que será naturalmente seletiva. É para sair do modelo de economia de baixos salários. A gente vai continuar a precisar de hotelaria, de restaurantes, de lares da terceira idade, tudo isso é preciso. Só que isso não pode ser a base da economia. A base da economia tem que ser conhecimento intensiva, tem que ser alavancada, como se diz agora, por investigação, ciência, que vai ser transposta para a inovação empresarial. E isso tem sido o grande fracasso deste país. A passagem de conhecimento científico para inovação e para inovação organizacional também. Evitando que gente que sabe muito tenha que emigrar, porque tem oportunidade de trabalho cá. Uma menção que fazem, a certa altura, na questão do ambiente, à mineração, por exemplo, do lítio, que algumas regiões do interior estão a sofrer, mas também por uma questão muito básica, que é, quando se discute a questão da extração do lítio em Portugal, fala-se da extração bruta do lítio. Não se fala do tratamento dele, não se fala da incorporação em tecnologias, não se fala sequer da construção de produtos finais. Ora bem, isto é um problema da distribuição do trabalho a nível internacional, não é? Como é que, neste caso, o Governo, o Estado, vai lutar para que não fique basicamente apenas como fornecedor de matérias-primas, como aconteceu tradicionalmente com continentes e áreas do mundo, da América Latina, a África, a Ásia, que eram, na verdade, ou produtores de mão de obra menos qualificada e com salários mais baixos, ou então, basicamente, a extração de matérias-primas que depois eram valorizadas nos países centrais. Eu só queria dizer que nós defendemos a paisagem do Barroso e defendemos os outros locais do país onde existem projetos de mineração que vão liquidar o ecossistema nessas regiões. Nós aí temos que aceitar que há países que já têm extração em condições muito mais avançadas para esse tipo de minerais, e nós não vamos liquidar a nossa paisagem rural para ter exploração de lítio dessa forma. Aí nós defendemos o mundo rural e a forma como ele se organiza, e devemos valorizá-lo. Agora, tudo o que for localização em Portugal de várias etapas da cadeia produtiva, nós vamos lutar por isso, pela valorização. Há outros produtos que vão ter que ser explorados, certamente, mas no caso do lítio, eu acho que a gente não vai apoiar a degradação destes locais que estão a ser apontados. O desenvolvimento industrial vai provavelmente centrar-se em outro tipo de cadeias produtivas que não danifiquem o ambiente. Em primeiro lugar, denunciar logo a opacidade de todo este processo. Hoje mesmo li no Público, creio eu, que a Provedora de Justiça Europeia, por acaso uma portuguesa que até fazia parte do CDS, Teresa Anjinho, creio eu,
denunciou que o próprio processo sobre a subsidiação da prospecção de lítio, como depois os relatórios sobre o impacto ambiental que tal exploração podia ter em Portugal não são suficientemente transparentes, ou seja, as populações nem sequer têm informação acerca disso. Em segundo lugar, dizer que nós não somos contra as energias renováveis nem a exploração minéria per se. Temos é que pesar os prós e os contras, e neste caso, nitidamente, então nas paisagens do Barroso, obviamente não é a melhor localização para a exploração de lítio, porque vai destruir todo um património rural que na verdade deveríamos estar a proteger e não a fazer o contrário. E por último, e não menos importante, resta saber quem é que fica com a mais-valia da exploração de lítio. Quem é que vai ficar com o grosso do que se ganha com a exploração? Vão ser as populações do Barroso? Vão ser as populações daquelas vilas e aldeias que toda a vida ali viveram?